Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Leandro e vou explicar a atividade de ciências dessa semana. Semana de vocês aqui hoje, que começa dia 30 de setembro, atividade de ciências, certo? O nosso cabeçalho de hoje está todo amarelo, em homenagem ao Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo, pessoal? Isso mesmo, Setembro Amarelo, ele é o mês de conscientização contra o suicídio. Isso mesmo, a luta contra o suicídio. E por que amarelo? Porque a cor amarela, ela representa esperança. Bom, pessoal, esse cabeçalho aqui vocês não precisam copiar, tá? Aqui, ó, tem o plano de estudo. Na primeira aula, vocês vão fazer a correção da aula anterior, das atividades da aula anterior. Quais foram as atividades da semana anterior? Ó, aqui estão as respostas, ok? A segunda aula, vocês vão ler o texto. Tudo bem? E na terceira aula, são 3 aulas de ciências. Vocês vão responder as atividades que estão lá no finalzinho. O texto está aqui, vocês vão fazer só a leitura. O que é esse texto aqui, pessoal? Ó, mudanças nos ecossistemas. O que ele traz para nós? Ele traz um panorama das mudanças dos ecossistemas em geral, tá? Aqui está falando, ó, que um dos fatores que podem alterar a temperatura e o clima de um bioma, de um ecossistema, é o aquecimento, a intensificação do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Lembra daquelas primeira aula da gente que a gente teve sobre efeito estufa? O efeito estufa é uma retenção de gases, isso mesmo. E esses gases, eles aquecem o planeta. Se não tivesse esse aquecimento desses gases, as temperaturas na Terra seriam muito geladas, muito frias, tá? Aí quando a gente fala de aquecimento global, nós estamos falando de quê? De um aumento anormal da temperatura. E esse aumento, ó, o que o texto diz aqui, ó, aumentou 0,75 graus Celsius só nos últimos anos. Isso parece pouco, mas é muita coisa, tá, pessoal? E esse aumento, ele se deu por emissões de gases. E esses gases que estão lá no efeito estufa, quais são esses gases? Gás carbônico, tá? E esses gás carbônico, ele pode ter a sua origem aqui na Terra, das ações antrópicas do homem, tá? Já as catástrofes naturais, como as queimadas, os terremotos e as erupções vulcânicas, e entre outros, podem interferir nos ecossistemas também. Nós estamos vendo no noticiário que as queimadas, elas são recorrentes no nosso bioma, o Cerrado. Porém, lá no Pantanal e até na Amazônia, a gente está vendo que está muito intensificado essas queimadas. De onde vêm essas queimadas? Fica essa pergunta para vocês pensarem. Aqui está falando mais do impacto social, né? As ações humanas nos últimos 50 anos tiveram um impacto muito grande na destruição dos ecossistemas, tá? E mais de 60%, olha que alarmante, pessoal, mais de 60% dos ecossistemas estão sendo usados de forma incorreta, isso mesmo, de forma insustentável. Estão só acabando com o ecossistema, com as riquezas do ecossistema e não estão o quê? Replantando. É muito sério isso. E aqui, pessoal, ó, vocês vão copiar essas atividades. São 6 atividades super tranquilas, tá? As respostas vocês encontram lendo o texto, tá? Vou deixar vocês aí fazendo a atividade de vocês. E boas aulas.